E olha quem voltou aqui para o Bom Dia Saúde, nosso colunista, Dr. Luiz Felipe, e hoje com um assunto assim sensacional. Fiquei sabendo que ele estava viajando, né? Então quem estava com saudade agora já pode consultar o doutor aqui que ele está de volta. Seja bem-vindo de volta, doutor. Obrigado, Dai. E hoje com o tema de câncer de endométrio, é isso? Isso, câncer de endométrio. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre e qual a diferença do câncer de endométrio para o colo do útero. Tá, legal. Essa é uma pergunta importante, mesmo que as pacientes às vezes confundem, né, o colo do útero com o endométrio. Sim. Né? O endométrio, na verdade, é aquela camada que reveste o útero por dentro, que é o responsável pela menstruação, né? E quando a mulher engravida, onde implanta o embrião. Então, o câncer de endométrio é um tumor que desenvolve nessa região que fica dentro do útero. É diferente do colo uterino, que o colo uterino é a parte final do útero, né? E quais são os principais sinais de alerta assim, que a mulher não deve ignorar? O principal sinal do câncer de endométrio é sangramento, né? Então, diferente do câncer de colo uterino, que é uma doença que é HPV induzida, o câncer de endométrio ele não tem um rastreamento que nem o câncer de colo uterino, né? Mas ele sangra. Então, toda mulher que sangra, seja ela já na menopausa, ou seja, aquela mulher que já entrou na menopausa, que não menstrua mais, ou mulheres acima de 50 anos, tem que ser investigado. Perfeito. Existe algum exame preventivo, algum exame específico, no caso, que possa ser feito para detectar esse tipo de doença? Não, então, foi como eu falei, diferente do câncer de colo uterino, o câncer de endométrio não tem um exame de uma prevenção, Sim. né? Mas tem um sinal, então tem que ser valorizado tanto pela Sangramento. paciente como pelo médico. Então, aquela mulher que tem mais de 50 anos, que já está na menopausa e que sangra, tem que investigar, né? Importante, o sangramento pós-menopausa não é a principal causa, não é câncer, tá? Mas é uma das causas, então todo sangramento tem que ser investigado. Ou aquela mulher que é menos frequente, aquela mulher que ainda está menstruando, que ainda não entrou na menopausa, se ela tiver um sangramento muito abundante, um sangramento irregular, sangramento fora do ciclo, também merece uma investigação. Tá? Não é comum câncer de endométrio em pacientes jovens, mas também pode acontecer, também tem que ser valorizado e tem que ser investigado nessas situações. É importante sempre estar ali fazendo exames, né? Até preventivos mesmo, né? Independente de como você mesmo falou, não é... É raro a chance de acontecer com uma pessoa mais nova? 75% dos cânceres de endométrio é na paciente na pós-menopausa, mas tem as pacientes mais jovens que também podem desenvolver o câncer de endométrio. E quais são os principais fatores? Assim, por exemplo, a obesidade e a reposição hormonal, ela aumenta? A obesidade é o grande fator de risco do câncer de endométrio, né? Para ter uma ideia, Dai, assim, a obesidade aumenta em 3 a 5 vezes o risco de câncer de endométrio, né? E é um risco que ele é manejável, ou seja, aquela paciente que emagrece, ela sai do risco. Fora isso, pacientes com pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, pacientes que têm uma doença chamada síndrome de Lynch, que também é uma alteração genética que está relacionada com o câncer de endométrio e com o câncer de intestino, e pacientes que fazem reposição hormonal só com estrógeno. Então, a utilização do estrógeno isolado sem a progesterona também aumenta o risco de câncer de endométrio pela estimulação do endométrio, dessa camada de células que reveste o útero por dentro. Doutor, e quando é detectada a doença no início, quais são as chances assim, de cura? Como é que o pessoal de casa... Acho que uma informação que todo mundo, né, deve ter curiosidade. Essa questão, como você mesmo disse, prevenção. É mais difícil, né? Mas quando a gente já faz esse procedimento antes, já é detectado antes, no início, como que a gente consegue, vamos falar assim, se livrar dele? É possível? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Qualquer câncer funciona assim. O câncer de endométrio, ele dá sinal. Foi o que eu falei para vocês, ele sangra. Então, quanto mais precoce fizer o diagnóstico, então todo sangramento tem que ser valorizado, tem que ser investigado. Então, normalmente, o câncer de endométrio, o diagnóstico é feito nos estádios iniciais. Isso é bom, porque você tem uma resposta, um tratamento, uma cura em 80% a 90% dos casos. Então, quando diagnosticado em estádios iniciais, a cura é de 80% a 90% dos casos do câncer de endométrio. Doutor, como que é feito o tratamento do câncer de endométrio? O tratamento do câncer de endométrio, ele é inicialmente, na grande maioria dos casos, cirúrgicos, né? Então, as pacientes elas acabam indo para a cirurgia, que consta a retirada do útero, do colo do útero, da trompa e dos ovários e dos linfonodos ali da pelve, né? E normalmente pela técnica minimamente invasiva, e a cirurgia robótica acaba sendo uma grande aliada no tratamento do câncer de endométrio. Em algumas situações ou em tumores mais avançados, aí há necessidade de complementar o tratamento ou fazer o tratamento exclusivo de radioterapia, associado ou não à quimioterapia, em alguns casos até a imunoterapia. Perfeito. Então, não são todos os casos que necessariamente vai precisar de fazer uma rádio e uma quimio. Não.
Inicialmente, o tratamento... o câncer de endométrio, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, né? Que nem eu falei para você, porque ele sangra, então ele dá sinal. Então, normalmente, a grande maioria dos casos é diagnosticado em estágio inicial e a parte deles, a cirurgia por si só já trata a doença. Né? Mas em algumas situações ainda precisa complementar com a rádio, em algumas situações a quimio-imunoterapia. Já em tumores mais avançados, aí não vai para cirurgia e vai para esse tipo de tratamento. Tratamento, doutor, como que é feito? Então, aquela paciente que sangra, quando é investigada, geralmente se investiga com um exame de ultrassom, né, para ver como que está, se tem um espessamento ou se não tem espessamento nesse endométrio, e é necessário fazer uma biópsia para poder fazer o diagnóstico. Então, essa biópsia é feita ou no consultório mesmo, com médico especialista, com uma sondinha, a gente consegue tirar um pouquinho de material do dentro do útero, que é o que a gente chama de pipele, ou é feita no centro cirúrgico por esteroscopia. Feito o diagnóstico, tem que ir para o tratamento. Então, normalmente, o câncer de endométrio, o tratamento é cirúrgico. Tá? A cirurgia consiste na retirada do útero, do colo do útero, dos ovários, das trompas e dos linfonodos, que são os gânglios que ficam ali na pelve. Né? Falando na cirurgia, a grande aliada do tratamento do câncer de endométrio, aí sim é a cirurgia minimamente invasiva, preferencialmente a cirurgia robótica. Tá? Então, uma das grandes indicações da cirurgia robótica no câncer ginecológico é no tratamento cirúrgico do câncer de endométrio. Inclusive, eu quero chamar o doutor para falar na próxima pauta, no próximo tema aqui, sobre a cirurgia robótica, que acho que é até importante para o pessoal de casa saber também dessa opção, né? Legal, estou aqui à disposição. Perfeito. E, doutor, eu queria até que você passasse uma informação. Pessoal de casa, hoje o câncer do endométrio, qual que é a porcentagem de mulheres hoje que tem esse tipo de doença? Ah, sim, o câncer de endométrio hoje é o segundo câncer ginecológico mais comum no Brasil, né? O câncer de colo uterino ainda é o câncer mais prevalente na população brasileira, mas a tendência mundial, né, é que com o envelhecimento da população e com as pacientes cada vez mais obesas, em alguns lugares já o câncer de endométrio já é a principal causa de câncer ginecológico. Perfeito. Então, se previna, né, doutor? Isso. Faça uma consulta, se cuide. Qualquer dúvida, olha, já voltou, tá aqui, ó. Prontinho já para atender vocês, né, doutor? Isso. Então, a mensagem final, né, mais importante no câncer de endométrio é que todo sangramento irregular tem que ser investigado. Sim, né? perfeito. Principalmente em pacientes pós-menopausa, pacientes acima de 50 anos, sangrou, procure seu ginecologista. É uma oportunidade de fazer o diagnóstico e quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Perfeito. Suas redes sociais, doutor? Ah, sim. @Dr. Luiz Felipe Salom. E para você que tem dúvida, só procurá-lo, né? Estou aqui à disposição. Obrigada.